Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Quantos têm o texto sagrado, ergam-no. O nosso manual, o único livro que Deus escreveu. Quem escreveu a Bíblia não foi Mateus, Marcos, Lucas, João, Isaías, Jeremias. Quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo. O Espírito Santo que escreveu a Bíblia e usou homens, obviamente, usou homens para tal. Nós temos considerado cenas do retorno de Cristo. Temos trabalhado alguns capítulos do livro de Apocalipse e hoje vamos trabalhar o 10º capítulo. Queria te convidar para abri-lo. Deixa o 10º capítulo aberto no teu colo, que nós vamos ler os 3 primeiros versículos. E aí então em seguida, enquanto trabalharmos o texto, leremos o resto deste capítulo. Apocalipse capítulo 10, a partir do primeiro versículo, eu leio na Ara. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo, tendo na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões e suas próprias vozes. Pai, nos ajuda a entender algo da Tua palavra, destes textos difíceis que temos trabalhado. Nos ajuda, Pai, a que possamos nos tornar mais santos, mais puros, enquanto aguardamos a gloriosa vinda do Teu Filho Jesus Cristo. Vem falar conosco, Teus filhos nesta manhã querem ouvir a Tua voz, querem ser ensinados por Ti, não por mim. Que eu desapareça, Pai, e que a voz do Senhor chegue aos nossos corações. É o nosso pedido por misericórdia, em nome de Jesus, e o povo endossando diz: o anjo referido no texto, aparentemente não é um anjo comum, do tipo, por exemplo, que tocou a trombeta em 8:7, você que está com o texto aberto no colo, pode ver. Mas este anjo, ele é descrito como forte, anjo forte, o que nos leva a pensar na possibilidade de ser um arcanjo, até porque, além de ser descrito como forte, ele é descrito também, olha aí no final do versículo 1, como um rosto de sol, e seus pés como coluna de fogo. Segue a descrição desta cena aqui com o aparecimento de um arco-íris na cabeça deste arcanjo, que nos leva a pensar na possibilidade de que esse arco-íris é um tipo de conforto, de consolo dado a João, uma ilustração da graça de Deus em meio a tanta destruição e mortandade, como nós temos lido e estudado no capítulo 6, 7, 8 e 9. Por que poderíamos pensar que este arco-íris é alguma coisa como uma limitação? Ele foi limitação quando a destruição no dilúvio foi ilimitada. Quando a destruição que tomou conta e assolou a terra no dilúvio, houve uma
uma demonstração da graça de Deus com o arco-íris como símbolo. E é interessante que, se você que me acompanha aqui domingo após domingo, tem visto como Deus é misericordioso. Nós vimos aqui nos estudos dos capítulos que Deus nunca destrui tudo. Ele diz a terça parte, aí segue a terça parte, a gente segue lendo a terça parte. Deus está sempre cheio de misericórdia. Deus está sempre querendo punir parcialmente quando a punição é necessária. O livrinho descrito aqui no versículo 2 estava fechado em 5:1. Basta, se você quiser comparar, basta você olhar 5:1, estava fechado, agora está totalmente aberto. É o último selo. O livro está escancarado neste, por assim dizer, tribunal celeste. Acompanha comigo, versículo 4. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: cele o que disseram os 7 trovões e não o escreva. Algo misterioso acontece agora. Ao ouvir a mensagem, a voz dos 7 trovões, o apóstolo João estava prestes a registrar as cenas que fariam parte do livro que temos lido, mas ele é proibido. Que coisa estranha, né? É difícil deduzir o que seria o conteúdo desses 7 trovões, mas muito provavelmente algum tipo de destruição, já que os 7 selos falou sobre destruição, as 7 trombetas falaram sobre destruição, as 7 taças falaram sobre destruição. Então é possível que os 7 trovões também sejam notícias de destruição. Mas João é dito: não compartilha, não fala, deixa isso em oculto, guarda em segredo no teu coração. Aqui nós podemos tirar uma grande lição para nós. É muito comum Deus tratar os seus servos de maneira peculiar, pedindo que determinados segredos fiquem só para ele. Por exemplo, você lembra de Neemias? Quando Neemias chegou, ele foi examinar os muros, e tem um texto que toca muito no meu coração. Ele disse que ele saiu à noite, ele diz: eu resolvi colocar no meu coração, não compartilhar com ninguém o que o Senhor tinha falado e tinha dito para mim. Isso é difícil. Todos nós que tivemos experiências nas quais o Senhor nos disse: não diz isso, não compartilha aquilo, é difícil. Eu estava meditando em algumas situações da minha vida. Eu guardo algo no meu coração que o Senhor claramente disse: eu vou te autorizar retomar o teu relacionamento, mas nunca digas para ninguém o voto que tu pediste, que tu fizeste diante de mim. Nunca compartilha. E é difícil, por vezes, você manter esses segredos, mas o Senhor gosta dessa comunhão íntima, só entre Ele e você, e assim Ele trata João. Segue adiante, versículos 5 e 6. O anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, e não mais haveria demora. O ato de levantar a mão direita tem relação com jura, como vemos, por exemplo, em Daniel 12:7. Claramente ali o anjo, o homem vestido de linho, ergueu a mão para o céu. E há um paralelo entre aqui Daniel 12:7 e os versículos 5 e 6 da jura, porque na jura em Daniel 12:7, se você quiser acompanhar comigo, pode fazê-lo. O homem vestido de linho que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos
em meio tempo, aparentemente 7 anos, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Fecha aspas. Que é o período da tribulação em que o anticristo, tendo passado 3 anos e meio em paz com os judeus, vai quebrar e vai perseguir violentamente os judeus. Em nosso texto, o anjo jura pelo eterno Criador, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que a execução do juízo sobre a terra se completará rapidamente. Versículo 7, o versículo 7 é o coração deste capítulo. Volta comigo, versículo 7. Mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando este estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus. Marca isso aí. O mistério de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Fecha aspas. Com o ressoar da 7ª trombeta, o mistério de Deus, mistério de Jesus, será cumprido. Que mistério é esse? Que mistério é esse? O Novo Testamento aparece várias vezes a palavra mistério. O mistério nas Escrituras é um segredo que só pode ser entendido se Deus escolher revelá-lo. Eu vou dizer isso de novo. O mistério nas Escrituras é algo que só pode ser compreendido se Deus escolher revelar. É algo que está oculto e que agora Deus então descobre. Por exemplo, em Efésios 3, 3-5, Paulo diz: o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Há um eco aí no apóstolo Pedro também. Eu queria me deter nesse mistério nesta manhã. Cada um desses mistérios é digno de um sermão à parte. Então nós vamos voar por cima. Não farei tanta justiça quanto merece o texto, mas nós vamos ser bem sumário. Esse mistério, há um grande e universal mistério, um geral, um grande mistério, e há mistérios pontuais ou específicos. Eu queria dar uma olhada primeiramente no grande mistério que a Bíblia apresenta. O mistério universal que diz respeito à vinda do Messias ao mundo para a obtenção da salvação. O registro disso está em Efésios capítulo 1, 7-10. Efésios, se você quiser acompanhar comigo, Efésios capítulo 1, 7-10. Ali lemos que em Jesus nos foi dada a salvação, aspas, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos, atente, revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude do tempo. Isso aqui é o grande, talvez eu ouse dizer, o maior mistério que estava guardado no seio de Deus, e Pedro diz que os anjos queriam descobrir. Que coisa tremenda, né? Os anjos anelavam perscrutar esse mistério. Em 1 Pedro, capítulo 1, há um belíssimo registro da atuação de Cristo nos profetas do Antigo Testamento, Cristo atuando, obviamente, muito antes de vir a esse mundo. Também temos ali o desejo que os anjos possuíam de entender a grande salvação que seria efetuada pelo Cristo.
Lemos essas informações preciosas em 1 Pedro, capítulo 1. Se você quiser acompanhar, é digno do teu acompanhamento. 1 Pedro, capítulo 1, 10, 12, um texto maravilhoso. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, 10 a 12. Fala assim o apóstolo Pedro: foi a respeito desta salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, cristãos, investigaram e examinaram, procurando eles saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que estava neles. Estava nele muito antes de Jesus vir a esse mundo. Quando lhes predisse os sofrimentos do Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles, os profetas, foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Que coisa linda, meu irmão. Coisa maravilhosa. Um detalhe, enquanto eu meditava, ainda nesta madrugada, sobre isso aí, isso aqui está fora, mas eu acho que vale a pena. A gente vê claramente que os anjos têm personalidade. Os anjos não são uma força acéfala. Cada anjo tem... O anjo desejava. Não é interessante isso? Ok, isso aqui é um mistério geral, digno de vários sermões. A gente vai avançar. Eu queria dar uma olhada no mistério em sua manifestação pontual. Mistérios, digamos assim, menores. Existem dois grandes mistérios menores: o mistério da piedade e o mistério da iniquidade. Esses dois mistérios podem ser descritos de uma outra maneira. O mistério da piedade, o mistério da santidade, é a verdade. E o mistério da iniquidade ou do pecado é a mentira. Aguenta, aperta o cinto aí e tenta me acompanhar. Esse mistério da piedade, que é o primeiro que eu citei, pode ser dividido em três marcas: a santidade, a pureza e a transformação da noiva de Jesus, da noiva de Cristo. A santidade. A primeira parte desse mistério da piedade é mencionado em 1 Timóteo 3. Isso aqui é claramente o mistério. A igreja, como Cristo, é santa. Nós olhamos para nós e dizemos: como é possível isso? Como é possível? Mas o texto diz que a igreja, como Cristo, ela é santa. Lemos em 3,15, se tu estiveres acompanhando comigo em 1 de Timóteo, que a igreja é a coluna e fundamento da verdade. Qual verdade? O versículo 16 responde: é sem dúvida alguma grande o mistério, está aqui, da piedade. Aí Paulo traz 6 linhas de um hino. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Tá, pastor Raik, troque isso aqui em miúdos. O que Paulo está ensinando neste hino é que Jesus veio a esse mundo como um ser humano igual a nós, manifestado em carne, porém ele era santo em seu espírito. E a lição para nós aqui é que nós temos que seguir as pegadas dele. Em Hebreus ele é apresentado como nosso precursor. Isso deve ser um grande encorajamento para mim e para você. Jesus foi um homem como eu e você. Jesus, embora não deixou de ser Deus, mas Jesus nunca se valeu das prerrogativas de Deus. Jesus nunca venceu nenhum pecado, nenhuma tentação, se valendo da força, não, como Deus. Ele sempre se valeu do poder do Espírito Santo, como eu e você temos que nos valer. Isso aqui é um grande consolo para nós, se você compreender isso. Todas as tentações que você e eu passamos, Jesus passou. Não nas suas peculiaridades do tempo, mas nas suas formas. Tentação
em ser impaciente, tentação com lascívia, tentação de falta de perdão, o que quer que seja, Jesus passou. E ele venceu todas as suas tentações no poder do Espírito Santo. É isso que ele está querendo ensinar aqui. Nós somos chamados a nos valer do Espírito Santo para passarmos por este mundo de forma pura, com a carne sendo justificado em nosso espírito. Nós somos chamados a seguir as pegadas do Senhor Jesus. Devemos ser santos como Ele, não podemos andar como Ele andou. Nós podemos andar como Ele andou. Nós nunca seremos perfeitos, mas nós podemos ser perfeitos em nossa consciência. A massa de pecado inconsciente que jaz em nós, obviamente, nós não temos como vencê-los, mas nós podemos vencer todos os pecados conscientes. Tudo aquilo que é mostrado a nós ser pecado, nós podemos vencer com a ajuda do Espírito Santo. Aquele que afirma que permanece em Jesus deve andar como Ele andou. Essa verdade que eu disse em poucas palavras aqui é anunciada pela igreja, coluna e fundamento da salvação. Esse aqui é um mistério revelado que o homem Jesus, Deus encarnado, andou em pureza, foi justificado em espírito. Jesus, imagina comigo uma garça. Jesus andou nesse mundo, na lama, no lodo do mundo branco. Já viu uma garça passeando no lodo, na sujeira do lodo? Assim Jesus andou nesse mundo. E nós somos chamados a seguir os seus passos. Só pela misericórdia e no poder do Espírito Santo. Por isso eu tenho reiterado muitas vezes deste púlpito a necessidade que você e eu temos de pedir o auxílio do Espírito Santo diariamente. Senão não conseguiremos andar como Jesus andou na carne. A segunda parte do mistério da piedade é mencionado em Efésios 5. É que a igreja é pura como Cristo é puro. Lemos em 1 de Timóteo 13:15 que o mistério da piedade é descrito como grande. O mistério da piedade é descrito como grande. E em 5:31 e 32, nós vemos ali Paulo citando o primeiro casamento da raça humana: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aí, grande é esse mistério. Eu falo com referência a Cristo e a igreja. É o grande mistério da união da igreja com Cristo, formando um corpo místico. Tudo isso aqui é um mistério, porque a gente não consegue compreender. Essas verdades estão além da nossa capacidade de completamente compreendê-la, mas nos são dadas para conforto e consolo. Depois do Pentecostes, Jesus adquiriu uma noiva, a igreja. E da forma como ele anda, assim deve a sua noiva andar em pureza. É o que diz 2 Coríntios 11:2. Paulo falando sobre a pureza da igreja. Paulo diz: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Então nós somos chamados a ser santos, é um mistério. Somos chamados a ser puros, é um mistério. Coisas muito parecidas. Em terceiro lugar, o mistério da piedade fala sobre a transformação, a nossa transformação. A igreja será transformada como Jesus foi transformado. 1 Coríntios 15, 51 a 52. Nós seremos transformados na semelhança de Cristo em um piscar de olhos quando Ele vier na última trombeta. Ouçam, 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que eu, Paulo, lhes digo um mistério. Que mistério é esse, Paulo? Nem todos morreremos ou dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos
ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse é um grande mistério. Ok, como eu tenho dito, cada ponto desse aqui poderia ser vários sermões. Agora eu vou me voltar para o mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade, segundo a Tessalonicenses 2:7, registra esse mistério. Esse mistério é a manifestação de Satanás na carne do anticristo. Olha comigo, texto também cheio de mistério. Hoje eu estou no mistério, né, meus irmãos? Mas não no sentido dos amados pentecostais, que gostam muito desse termo. Não é nesse sentido mistério. Olha o manto, pastor Raik. Não é nesse sentido. Porque no Novo Testamento, mistério não é assim uma coisa escabrosa, uma coisa que é escondida e ninguém vai descobrir. Não é esse o sentido da palavra no Novo Testamento, como eu já disse. Mas eu queria que tu te voltasse também para esse texto misterioso comigo. 2 Tessalonicenses 1:12. Ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se fosse enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane. Olha como aparece essa palavra engane ou enganação em textos que falam da vinda do Senhor Jesus. Porque a vinda não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, filho da perdição. Verso 4. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Isso aqui é o anticristo, que vai se apresentar no templo, creio eu, em Jerusalém, reconstruído, vai se apresentar como Deus. De sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando eu estava convosco? Vocês não se lembram que eu preguei isso para vocês? Quando eu passei aí em Tessalônica? Vocês lembram disso? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. 7. Pois o mistério da iniquidade, está aí a palavra, já opera. Somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. Então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação de sua vinda. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano, de novo a palavra, engano do pecado, para os que perecem, porque não receberam, não aceitaram o amor da verdade, para serem salvos do pecado, eu estou incluindo. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados os que não creram na verdade, antes tiveram prazer no pecado. Este texto é um dos mais intrigantes das Escrituras. Aqui Deus faz com que os que não amam a verdade venham a crer na mentira. Qual é a mentira referida aqui? Existe centenas, milhares de mentiras, mas existe um A maiúsculo, a mentira. Entre as muitas mentiras, existe uma que é a mentira. Assim como existem supostos muitos caminhos, mas existe o caminho, que é Jesus. Existe também a mentira. Qual é ela? A mentira é a mesma que se deu no Éden. A mentira, a grande mentira, é que é possível pecar sem consequências. Essa é a grande mentira. Não leva a sério esse negócio de pecado, porque Deus é perdoador. Essa é a grande mentira. Esta é a maior mentira com a qual Satanás engana não apenas os crentes, mas o mundo inteiro. O mundo inteiro é enganado dessa forma.
O mais extraordinário é que há também muitos crentes que acreditam nesta mentira. O mistério da iniquidade é que esta mentira tem sido incutida e repetida tanto na mente das pessoas que elas então passam a ser enganadas por ela. O auge deste processo é que a igreja cristã apóstata será a noiva de Satanás. Ela é chamada de Babilônia. Lemos acerca disso em Apocalipse 17:5. Apocalipse 17:5, não está muito longe de onde tu estás no capítulo 10, algumas páginas. Em sua testa havia esta inscrição: mistério, Babilônia grande, mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Essa apostasia, ela está em curso. Esse declinar da igreja cristã, essa ladeira abaixo da igreja cristã, já está em curso. Eu me lembro do meu choque, quando eu vi no púlpito de uma grande catedral anglicana, um imã muçulmano pregando. Como é possível isso? Como é possível? Como é que os crentes chamam e colocam no púlpito um imã muçulmano para endereçar os cristãos? A apostasia, repito, já está em andamento. Ela só vai piorar. Existem, para que a gente chegue mais próximo, existem no Brasil milhões de crentes adorando Mamon, o Deus do dinheiro, nas cognominadas catedrais da fé. Nessas catedrais da fé, onde Mamon é adorado, não se ouve nada sobre o reino dos céus, mas tudo sobre o reino da terra. Dê para Jesus R$200, que você vai ter um carro novo, a sua vitória está garantida. E aí as massas, porque essas catedrais estão cheias de gente, as massas são enganadas por Mamon. Um exemplo um pouco mais longe. Na minha segunda viagem à Itália, eu fui fazer uma turnê e pregar em diversos locais. A Convenção Batista Italiana é totalmente apóstata. Não uma igreja, mas uma denominação. A denominação está toda podre. Com base em que eu digo isso? A missionária pegou esse pastor Raik, olha aqui, isso aqui é o livro da escola bíblica dominical. Como a gente tinha esses livros de EBD, que vinha, está aqui, citação da Bíblia e citação do Alcorão em par de igualdade. Não é possível. Não, está aqui, veja aqui, está aqui, olha. Convenção Batista Italiana, está aqui o livro. A denominação toda apostatou. Um exemplo mais próximo dessa apostasia rompante são as chamadas igrejas progressistas. As igrejas cristãs progressistas nada mais são do que igrejas apóstatas. A igreja episcopal americana, uma igreja supostamente cristã, defende a prática de pedofilia desde que consensual. Se for consensual, tudo bem. Uma igreja dessa é uma igreja de Satanás. E cabe ao pastor, ao missionário, ao profeta de Deus, denunciar isso aí. Um outro tipo de igreja satânica são a denominação comunidade metropolitana, ou as chamadas igrejas gays. Essas igrejas, obviamente, estão totalmente, apostataram completamente, embora se chamem cristãs. A igreja católica, em grande medida, apóstata, porque ela declarou anátema a sola fide, a salvação somente por meio da fé. No Concílio de Trento, a igreja católica romana declarou que salvação somente pela fé seja maldito, seja anátema.
E nunca retiraram isso aí. Mas piorou muito na queda com a influência do marxismo através da teologia da libertação. Agora, esse marxismo não é exclusivo da Igreja Católica. Não, essa influência. Porque também muitas das igrejas protestantes beberam esse veneno através da chamada missão integral. Então, o diabo entra de diversas maneiras. E ele não escolhe essa ou aquela igreja. Onde abrir a brecha, ele está entrando e vai contaminando as igrejas. Resumindo, o mistério da iniquidade é o processo de engano no qual as pessoas acreditarão na mentira, que elas podem pecar à vontade, pois Deus não leva a sério a prática do pecado. Esse, em resumo, é o mistério da iniquidade. Infelizmente, muitos crentes, muitas das vezes crentes piedosos, servos do Senhor, que têm boa intenção, eles são muito impressionados por milagres, sinais e coisas espetaculares, e aí então acabam sendo levados a reboque por esses falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres que supostamente operam grandes sinais. Eu já disse a partir desse púlpito várias vezes, e você ouça para o seu bem, cuidado com sinal, mesmo feito em nome de Jesus. Cuidado. Satanás pode usar qualquer pessoa. Lembram daquele texto que Jesus diz, quando aqueles profetas já sendo, aqueles pastores, missionários sendo julgados por Jesus, e eles, mas Jesus, nós não operamos, nós não pregamos, nós não operamos milagres em teu nome? Em outras palavras, nós não celebramos a ceia lá na primeira igreja batista do Pará, nós não fizemos isso, e Jesus nunca disse, vocês estão mentindo. Ele nunca diz isso. Ele diz, afastai-vos de mim. Então cuidado com o sinal. Eu sei porque eu recebo pessoas aqui, pastor Raik, eu fui numa igreja que a pessoa andou pela parede. Paulo disse para mim, e por sinal eu nunca mais vi aqui na igreja, porque está atrás de sinais. Cuidado, cuidado. Satanás se transforma num anjo de luz. Você não deve se impressionar. Eu não estou dizendo que um sinal não possa acontecer. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que você não pode se valer apenas de sinal, língua, profecia e o que quer que seja. E porque você vê o sinal, você, olha, Deus está... Não necessariamente. Pode ou não estar nisso aí. Para concluir, versículo 8 em diante. Volta comigo. Apocalipse 10, 8. A voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai, toma o livro que está aberto na mão do anjo que se acha de pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui ter com o anjo de João e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele, toma-o, come. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, de João. E na minha boca era doce como mel, mas depois que o comi, meu ventre ficou amargo. Então me disseram, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Isso aqui nos lembra imediatamente de Jeremias. Vemos aqui a maneira correta de profetizar ou de pregar a palavra de Deus. Nós temos que receber a palavra de Deus. Aqui eu estou falando com pastor, professor de EBD, conferencista. Se você fala em nome de Deus, a palavra de Deus tem que passar por nós. Antes de pregar, a palavra precisa ser real na vida do pregador. É o que ele está dizendo aqui. Todos que pregam ou ensinam a palavra de Deus, missionário, professor de escola bíblica dominical, todos devem colocar a palavra em prática das suas próprias vidas antes de ensinar a outra. Eu fico um pouco preocupado quando eu dou a palestra. Pastor Raik, me dê essa palestra aí que eu quero dar em Castanhal. Eu digo, olha, cuidado, faz essa palestra real na tua vida primeiro.
Não, eu quero apresentar isso aí, que eu vou para uma reunião, eu achei boa essa aula. Eu digo, mas essa aula é real na tua vida? Pedro diz, chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E começa primeiro conosco. Se o pregador fizer isso, se ele se julgar, se ele fazer valer a palavra do Senhor, o povo sentirá a unção do Espírito Santo. O povo vai sentir e a palavra vai chegar no coração. Morreu nesta segunda-feira uma grande referência para mim, para minha vida. E eu estava pensando nisso quando estava concluindo a reflexão ainda de novo, de madrugada. John MacArthur foi um exemplo para mim, de homem de Deus, que lutou bravamente, enfrentou todo tipo de ataque, e se manteve fiel à palavra do Senhor. Você e eu somos chamados nas suas respectivas instâncias, escola, trabalho, onde você estiver, você é chamado a ter a mesma postura, a denunciar o falso Cristo e a falsa igreja babilônica, em nome de Jesus, amém.